Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula você vai aprender a criar uma fórmula para a validação de CPF. Eu estou aqui com uma planilha, um exemplo de criar fórmula para validação de CPF. Temos alguns CPFs aqui, uma coluna de verificação, algumas áreas aqui onde vou criar umas fórmulas e aqui as regras para o cálculo de validação de CPF. Então, o objetivo aqui é trabalhar funções, principalmente na categoria de texto, essas funções de forma separadas aqui nas células, para depois a gente juntar isso no final. E vamos começar primeiro fazendo uma formatação desse CPF. Aqui, propositalmente, eu já coloquei o primeiro CPF com 10 números. Total do CPF são 11 números. Esse aqui não tem porquê, porque esse começa com 0. E o 0 ele não é exibido aqui no Excel. Então, eu vou fazer uma formatação primeiro, mas a formatação não adiciona o 0, ela só exibe. A gente vai ter que fazer isso na fórmula, adicionar o 0 na fórmula. Então, a formatação é selecionar um intervalo, página inicial, nesse grupo número, clica aqui no ícone, abriu a janela de formatação de células, eu vou fazer um formato personalizado, em que vai ser 3 zeros, um ponto, esse ponto entre aspas, para não caracterizar uma formatação de milhar, mais 3 zeros, outro ponto, mais 3 zeros, traço 00. Aqui a gente já consegue ver que o Excel vai adicionar um 0 aqui, ó, dá um OK, e nós temos o CPF formatado. Beleza. Seguindo aqui esses passos, nós vamos começar nesse primeiro item, verificar se todos os números são iguais. Então, o que é isso? É esse exemplo que eu fiz aqui, ó. Esse é um CPF inválido. Então, se todos os números forem iguais, de 0 a 9, repetiu 0, repetiu 1, repetiu 2, enfim, é inválido. A gente já vai testar isso logo no começo. Para fazer isso, eu vou combinar aqui algumas funções. Vamos fazer isso usando a função, primeiro a função repeat, para repetir os números 11 vezes. Depois testar se esses números estão aqui repetindo 11 vezes. Então, eu vou aqui na guia fórmulas, texto, vou aqui no repeat. Qual é o meu texto? Aqui que vai ser legal, ó. A gente vai usar esse conceito aqui de matrizes em alguns momentos aqui nas fórmulas, que é o seguinte, ó. Eu quero testar se repete o 0, o 1, o 2, o 3. Então, eu abro a matriz aqui com chaves e coloco 0, separo por ponto e vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E fecho chaves. Eu vou testar se isso aqui repete 11 vezes, ó, que é o que apareceu aqui, né? O 0 11 vezes. Eu vou dar um OK. Como eu estou usando aqui essa versão do Excel, a versão mais nova, que tem esse despejo de matriz, ele vai fazer isso aqui. Se não fizer com o seu, não tem problema. Tá? No final não vai aparecer assim, mas nessa versão nova do Excel, essa forma nova de calcular matrizes, ele já despeja aqui. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou converter isso aqui em número, porque isso aqui é um texto. Então, eu vou aqui no final e multiplico por 1. O 0, 0, 0, 0 virou um 0 só, porque virou um número agora, era texto. Agora, eu vou comparar se esses números aqui, esses 11 números, estão repetindo aqui nessa célula. Venho aqui depois do sinal de igual, B4 igual a essa fórmula. Então, agora vai retornar verdadeiro ou falso. Falso para todo mundo, porque esse aqui não está repetindo os números. Eu não quero que isso aqui fique numa matriz assim, quero um número aqui só. Mas só para exemplo, ó, eu vou fazer aqui número 4, por exemplo, repetindo 11 vezes. Olha, ele deu verdadeiro aqui, que é 0, 1, 2, 3, 4. Então, se aparecer esse CPF assim, a gente já vai identificar que ele é inválido. Como que eu faço para não ter essa matriz, ter apenas um valor aqui? Eu vou colocar aqui uma função soma, função de agregação, né? Soma para ele somar essas informações. Soma, abre parênteses e fecha no final. Enter. Mesmo com o número aqui, ele deu 0. Por quê? Porque a gente precisa fazer o seguinte. Ó, eu vou entrar no inserir função e ele continua como falso e verdadeiro. Então, aqui ó, eu vou fazer assim. Coloco uma negação dupla, menos, menos. Eu coloco isso entre parênteses. Ó, agora, onde era falso virou 0, onde era verdadeiro virou 1. Clique em OK e agora eu tenho aqui. Ó. Então, quando identificar esse número de 0 a 9, se ele repetir 11 vezes, ó,
gente vai ter essa numeração aqui com o número 1. Somou, né? Deu 1. Eu vou fazer assim, ó, vou copiar essa fórmula aqui, Ctrl C, e vou desfazer aqui para voltar aquele número que estava ali. E aí eu venho aqui e dou um Ctrl V na fórmula completa. Essa aqui é a nossa fórmula para testar se os números vão se repetir ali 11 vezes. Enter, está aqui 0, então não está se repetindo 11 vezes, né? Vamos para o próximo agora. O próximo item é verificar se o CPF tem 11 números, adicionar 0 se necessário. Esse aqui a gente já sabe que ele tem 10, porque o 0 foi adicionado com uma formatação. Como é que eu faço aqui? Eu vou contar os caracteres da célula. Então, ó, fórmulas, texto, num caractere dessa célula aqui. São 10 caracteres. Eu preciso de 11. Então, eu vou colocar 11 menos o resultado da fórmula. 11 menos 10 vai dar 1. Ele puxou a formatação daqui, ó. Eu não quero, então eu vou colocar como geral. Então, 11 menos 1, 11 menos 10 dá 1. Então, eu sei que eu preciso adicionar um 0. Esse 1 aqui vai ser a quantidade de vezes que o 0 vai repetir. Então, a gente vai iniciar aqui a função repeat. Eu quero repetir o quê? O 0. Ponto e vírgula. Quantas vezes? O resultado dessa fórmula aqui, que no caso é 1. Fecho o parênteses, Enter. Beleza, 0 repetiu uma vez, mas eu quero o CPF aqui. Agora eu concateno, ó, com o E comercial com o CPF. Enter, agora eu tenho ele certinho com o 0. Se eu contar essa célula aí, a gente vai ver que ele tem 11 caracteres. Ó. Número de caracteres, 11. Está aqui, agora o 0 foi adicionado. Beleza, item 2 já foi, vamos para o 3 agora. Calcular o primeiro dígito. Depois que a gente calcula o primeiro dígito, o segundo fica fácil porque a gente copia e faz só algumas alterações. O primeiro dígito eu preciso multiplicar os 9 primeiros dígitos aqui, ó, aqui até o 3, né, do 0 ao 3, por uma sequência de 10 até 2. Então tem que ser aqui, né, pegando esse completo que está com os 11. 0 vezes 10, 3 vezes 9, 3 vezes 8, a gente tem que fazer essa multiplicação. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. A fórmula vai entrar aqui. Primeiro eu vou fazer ela aqui embaixo, para você entender o conceito. Eu vou distribuir aqui nas células esses números aqui, ó. No caso, vamos usar esse aqui, que já está completo. Então vai ser 0, 3, 3, cada um numa célula. Como é que eu faço isso? Vou usar aqui a função est.texto. Qual é o texto? Esse aqui. Eu quero apenas um caractere. E aí aqui que é o interessante, eu vou usar aquele mesmo conceito da matriz. Eu quero distribuir aqui 9 números. Então eu faço uma matriz de abrindo chaves do 1 até o 9, separando por ponto e vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fecho chaves. Quando eu der OK, você vai ver que ele vai despejar aqui. Lembrando novamente que é por causa da versão do Excel. Isso já acontecia antes, em versões anteriores, só que a gente não tinha esse despejo na célula. Mas essa matriz aqui era feita internamente na função. A gente não conseguia ver isso. Agora, com esse método novo, ele exibe para a gente aqui. Então, essa matriz aqui precisa ser multiplicada por 10 até o 2. Ó. 10, 9, 8, 7 até o 2. Como que eu faço isso aqui de uma forma mais simples dentro de uma função, sem precisar usar essas colunas auxiliares? Eu vou usar essa fórmula aqui, e aí eu faço essa matriz do jeito que eu fiz aqui, só que com esses números. Então, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Então, eu venho aqui, ó, e multiplico por quem? Abro chaves e coloco 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E fecho chaves. Quando eu der um Enter, a gente tem agora os resultados, ó, que é o 0 vezes 10, dá 0 mesmo. Depois tem o segundo número, que é o 3. 3 vezes 9, 27. Depois o 3 de novo, vezes 8, 24. E assim a gente tem essa multiplicação. E o que eu quero? Como eu quero um número só aqui, que é o total, a gente soma isso aqui no começo. Ó. Então, a soma desses valores vai dar 161. Está aqui a nossa fórmula que faz isso aqui, ó. Multiplica os 9 primeiros dígitos por uma sequência de 10 até 2 e depois soma o resultado da multiplicação. Está aqui, ó.
Vou copiar, Ctrl C, colar aqui. Apagar aqui, né, porque foi só para explicação. Beleza, agora eu preciso do resto da divisão. Função bem simples, que é uma função de matemática e trigonometria, que é a função mod. O que o mod faz? Ele traz o resto da divisão. Eu preciso do resto da divisão, ó, do total por 11. Total é o 161, divisor é 11. Quanto que dá 161 dividido por 11? Vai dar um valor. Quanto que sobra? É o resto da divisão. É isso aqui, ó, 7. Esse é o resto da divisão. E, para finalizar o dígito 1, eu vou verificar se esse resto da divisão, que é o item 6 aqui, ele é menor que 2. Se ele for menor que 2, é 0. Se não, é 11 menos o caso aqui, o 7. Então, aqui vai entrar numa função C. Se esse valor for menor do que 2, que é o que a gente tem aqui, ó, verificar se é menor do que 2, 0. Se não, 11 menos o resto da divisão. Ok? 4. Ó, já posso ver que 4 é o dígito verificador. Os dois dígitos verificadores são esses dois últimos aqui, né? O penúltimo e o último. Então, o 4 já bateu aqui. Se bateu 9 aqui, isso caracteriza o CPF válido. Os resultados aqui do dígito verificador 1 e do dígito verificador 2 têm que ser iguais aos dois últimos. Isso acontecendo, né, sendo iguais, caracteriza o CPF válido. Agora, vamos para o dígito verificador 2, começando aqui no 8º item. Vamos aproveitar as fórmulas. Essas duas aqui é só copiar e colar, nem precisa alterar nada. Vamos fazer uma alteração no total. Por quê? Agora a gente precisa incluir esse primeiro dígito aqui, ó, que foi calculado. Então, se aqui antes eu tinha uma matriz de 1 até 9 que multiplicava por 9 números, agora eu vou ter uma matriz de 1 até 10 e vai multiplicar por 10 números. E aí eu vou incluir esse 2 aqui, que é o... Na verdade, vai colocar o 11 aqui, né? Vai ficar 11, 10, 9, 8, até o 2. Então, a gente coloca o 11 na frente para caracterizar 10 números. Então, eu também posso aproveitar, copio, Ctrl C, ESC, colo aqui, ó, Ctrl V. O que eu vou adicionar? Aqui na primeira matriz, ponto e vírgula 10, para a gente ter 10 números. E aqui no começo, 11. Então, eu tenho aquele mesmo conceito. Aí vai ser o primeiro número, que é o 0, multiplicado por 11. Depois, o segundo número, que é o 3, multiplicado por 10. Até chegar ao 10º dígito, que é o 4, que a gente acabou de calcular aqui, multiplicado por 2. E aí, com isso, a gente vai ter um resultado de 200. Resta a divisão. Mesma fórmula, pode simplesmente copiar e colar aqui direto. Um detalhe, se você observou, aqui eu copiei pela barra de fórmulas, dei um Ctrl C, ESC e colei. Aqui eu colei na célula direto. Quando você copia e cola na célula direto, ele mantém as referências. Então aqui eu quero copiar isso aqui para cá. Esse faz referência à célula de cima. Esse vai fazer essa daqui. Então quando você copia e cola e quer manter exatamente como estava antes, ele vai daqui e vai vir para cá. Então se esse vai fazendo referência para o de cima, esse vai fazer para cá. Pode copiar e colar na célula direto, ó, sem necessidade de entrar na barra de fórmulas. Copia e cola, que já atualiza a referência aqui, ó. Beleza, com isso calculamos o dígito verificador 2, vi que é 9, já vi que esse é um CPF válido, ó. 49 são os dois últimos. Vamos verificar isso aqui. Como que eu verifico? Eu tenho uma primeira verificação, que é essa daqui, para saber se os números são iguais, e depois eu tenho essa aqui para saber se esses dois são iguais aos dois últimos. Vamos fazer essa daqui primeiro, que é uma função C, para saber o seguinte, ó. Se direita, abre e faz parênteses, entro na função direita. Se a direita desse texto aqui, com 2 caracteres, que vai dar o 49, volto na função C. Se esses 2 caracteres forem iguais ao dígito verificador 1 e o dígito verificador 2, significa que o CPF é válido. Aí eu vou colocar aqui, ó, CPF válido. Se não, CPF inválido. Ok? Temos como resultado CPF válido.
Vou testar agora esse primeiro para que ele fique na frente, ó. Para a gente já saber se essa numeração aqui se os números são todos iguais. Então eu pego essa função aqui, dou um Ctrl C, ESC, entro aqui, dou um Ctrl V. Tiro esse sinal de igual aqui. Aí eu vou dizer o seguinte, ó. Se a soma dessas informações aqui que a gente calculou ali, se isso aqui for maior do que 0, significa que algum dos números de 0 a 9 repetiu 11 vezes. Então, ponto e vírgula a gente já vai caracterizar como um CPF inválido. Se não, aí ele entra nessa função C aqui e fecha o parênteses no final. Enter. Com isso, a gente tem a nossa fórmula aqui praticamente pronta. O que eu vou fazer depois é pegar as informações, copiar e colar para cá para fazer uma fórmula só. Mas você pode deixar aqui por questão de estudo. Verificar aqui as funções separadas. Mas a gente já tem aqui, para o primeiro CPF aqui, a gente já tem o resultado. Se eu pegar isso aqui, copiar e colar aqui, ele dá inválido, ó, que o número está se repetindo 11 vezes. Vamos desfazer. Então, ó, aqui eu já tenho uma fórmula considerável, ó, C, soma, tem o repeat, tem direita, tem o C novamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todas essas fórmulas aqui e juntar em uma só, para a gente ter um resultado final aqui. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vai ficar só B4 como referência, tá? No final, só B4. O que tiver diferente de B4 aqui, a gente pega na célula aqui, copia e cola para cá. Então, ó, B4, beleza, B4, B4, aí tem F7 F12. F7 e F12 são os dígitos 1 e 2. Vamos começar aqui no dígito 1, que é o F7. F7 é esse daqui. Então, seleciono, sem o sinal de igual, Ctrl C, ESC. Venho aqui, apago o F7 e colo. Ctrl V. Agora eu tenho o F6. Vou dar um Enter. Aí venho no F6. Aqui. Seleciono, Ctrl C, ESC. Venho aqui. Apago o F6, Ctrl V. O F6 está aqui também. Ctrl V. Enter. Agora nós temos o F5. O F5 está aqui. Foi aquela nossa soma com a matriz dos números. Ctrl C, ESC, vem aqui na célula, F5, apaga, Ctrl V. Ó, F5 está aqui também. Ó. Apaga, Ctrl V. Enter. Agora a gente tem o F4. O F4 é aquela validação aqui do zero, né? Se o CPF não tem 11 caracteres. Ctrl C, ESC. Vamos substituir o F4 aqui na fórmula. Ó, o F4 aqui, Ctrl V. F4 aqui também, Ctrl V. Enter. Vamos aumentar um pouquinho aqui essa barra de fórmulas. Ó, tem B4, B4, B4 também. B4, a primeira parte que foi então, né? Agora vamos para a segunda, que é pelo F12, que é lá no dígito verificador 2. F12, copia, Ctrl C, ESC, apaga o F12, Ctrl V, Enter. Agora vamos para o F11. F11 está aqui. Seleciona, Ctrl C, ESC, vem aqui, substitui o F11 aqui, Ctrl V, e o F11 aqui, Ctrl V, Enter. Agora nós temos o F10. F10 está aqui, também uma soma da nossa matriz, né? Ctrl C, ESC, e aqui substitui o F10. Ó. F10 aqui, Ctrl V, e F10 aqui, Ctrl V, Enter. E agora nós temos o F4. F4 aqui novamente, a validação ali do zero, né? Ctrl C. Vamos aqui no F4, Ctrl V, que é o que a gente valida ali para fazer a fórmula soma na matriz, né? Com o zero já adicionado. Ctrl V. Enter. Vamos verificar, eu acho que foram todos. Ó. Tem que ficar só o B4 aqui. Ó. B4, B4.
B4, B4, B4 também, B4 e B4, aqui, beleza, B4, B4, acho que foi, ó. Vou puxar aqui e nós temos agora o resultado para todas as células, ó. CPF válido, CPF inválido, que é aquele com os caracteres repetindo, ó, tem inválido, e como eu falei, você pode deixar aqui para questão de estudo, mas só para ver que a gente pegou tudo isso aqui e trouxe para cá, ó, se eu apagar aqui, não influencia nada na nossa função. E com isso a gente chega no final da aula, o objetivo de criar uma validação aqui, né, para um CPF, mas a parte principal é essa lógica aqui, trabalhar as funções de forma separada, depois copiar e colar, e juntando e transformar isso tudo em uma fórmula só. Usamos aqui várias funções, C, soma, extrair texto, mod, número de caracteres, fizemos uma multiplicação de matrizes, a função repeat, fizemos bastante coisa aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.